E aí, pessoal? Eu, cara, tava fazendo de tudo para não comentar esse vídeo, para não falar sobre esse assunto. Mas tem hora que não tem jeito, né? A gente escuta cada coisa que a gente tem que se manifestar um pouco também. Sabe aquelas pessoas que têm uma fórmula para a vida dos outros? Mas só dos outros, sabe? Para delas, elas não têm, não. A vida delas é uma merda, assim, toda fodida. Mas elas têm uma fórmula para a vida de todo mundo, menos da dela. O coach, sabe? Sabe o idiotinha, o coach de internet? O coach, né? Coach, o cara que se coloca como coach, o pateta, né? Coach de internet. Vida merda, mas ele acha que ele pode ensinar os outros, né? A ser bem sucedido. E sabe essas pessoas? Têm a fórmula para a vida de todo mundo? É igual o coach, sabe? A pessoa que tem a opinião sobre aborto. A opinião sobre o aborto, sabe, o aborto não é uma coisa para ser discutida com quem não está na situação. Não é uma coisa nem para ser discutida pelo governo. O Estado não deveria intervir nesse tipo de situação, a não ser para proteger vítimas, sabe? Proteger vítimas de trauma da situação. Então, o aborto, sabe, se você tem uma opinião sobre o aborto legal, né? Tô falando sobre aborto legal aqui, vamos focar nisso. Você tem uma opinião sobre isso, não interessa a ninguém, guarda para você. A situação do aborto legal, ela só interessa a quem está na situação, sabe? Quem está na situação. O governo, o Estado deveria intervir minimamente, isso não é pauta de intervenção estatal, sabe? Toda vez que o Estado tenta intervir em situações como essa, principalmente levado por ideologia religiosa, a gente tem a gente tem 1000 anos de história para ver, como exemplo. A gente tem Idade Média, né? A gente tem Inquisição, a gente tem toda aquela barbárie, sabe? Promovida pela igreja e que ela não acaba, não. Ela não acaba, não, tá? Essa barbárie não acabou. Aqui no Canadá, por exemplo, até 1996, o Estado, com a ajuda da Igreja Católica, eles matavam, sabe, crianças indígenas. Eles trancafiavam elas em escolas chamadas residential school e tentavam catequizar elas para elas esquecerem a língua delas e serem inseridas na cultura branca, sabe? E as que não conseguiam ou não queriam, eles furavam os olhos, arrancavam os dedos e matavam. E aí até hoje ainda é descoberta, onde eu tô aqui mesmo foi descoberta esse ano, uma vala coletiva, sabe? Com 200, a alçada de 200 crianças indígenas mortas pela igreja e pelo Estado. Isso em 96, tá? Eu já estava vivo, eu era uma criança. Isso é o que acontece quando você tem a igreja, religião intervindo, sabe, no nosso regramento jurídico. E a sua opinião, nesse caso, não interessa. Se você é homem, tá? Já começa por aí. A sua opinião não interessa. A minha opinião não interessa. Não interessa a minha opinião sobre isso. Mesmo se você é mulher, mas nunca esteve na situação, você nem tem o direito de opinar sobre outra que esteve na situação. Essa é uma situação personalíssima, sabe? Sobre aborto ou não. Legal, né? Numa situação dessa de trauma. O aborto ele é uma situação extrema, tão traumática. A pessoa que passa por uma situação de aborto, ela, quando você encontra com ela na hora, assim, sabe? Ou imediatamente após o ato, ou dias depois, meses depois, ela é meio que ela é um defunto, sabe? Ela foi morta, essa pessoa, a alma dela foi morta, enterrada naquele ato. Eu vou trazer pelo menos 2 exemplos muito próximos que eu tenho, que eu passei por situações com meninas, né, por aborto,
por estupro, na verdade, estou falando do aborto, do estupro. O que que acontece? Aquela pessoa, ela já foi morta. Ela foi extremamente violentada no seu mais íntimo ser, sabe? Então ela se torna uma pessoa morta imediatamente. Ela já está morta. E o papel nosso como sociedade, e aí que o Estado deveria entrar, era o de tentar resgatar aquela alma, sabe? Que foi destruída, aquela pessoa que está morta. É uma situação tão extrema. Vou falar 2 casos que eu passei, que tinha a ver com o aborto, que veio da situação de estupro, tá? Um foi quando eu era criança, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha uma amiga na escola chamada Geórgia. 11 anos de idade ela também, sabe? Cara, pensa numa menina linda, muito linda, assim. Ela era muito, muito bonitinha. E é claro que eu trocava olhares e tudo. Eu com 11 anos já estava flertando, né? Com a menina. E na nossa cidade, era uma cidade interior, na época, tinha uma linha férrea, sabe? Que cruzava. E aquela linha férrea, ela era um pouco perigosa, porque de noite não tinha iluminação. E essa minha colega, Geórgia, ela foi estuprada ali, sabe? Indo para casa, naquela linha de férrea. E eu a vi algumas vezes depois da situação. Ela já com 11 anos, tá? Ela já era um moribundo, ela já era um zumbi por conta daquilo que tinha acontecido. E não era mais aquela menina, né, com aquele sorriso. Ela tinha morrido naquela situação. Eu não sei quanto tempo depois, mas pouco tempo depois, né, semanas, talvez, não sei, meses, aí ela descobriu que estava grávida com 11 anos, 11 para 12 anos, foi alguma coisa assim, sabe? Na cidade, no interior do Goiás. Quando ela descobriu que estava grávida, a mãe dela tentou fazer com que ela conseguisse o aborto, sabe? Mas não deu tempo. A Geórgia, ela com 11 para 12 anos, eu acho que ela já tinha. Ela, quando descobriu aquilo, sabe, ela já estava morta. Ela só terminou o serviço. Ela voltou à mesma linha do trem, onde ela foi estuprada, e ela se matou. Com o bebê e tudo, não interessa se tinha vida ali, o bebê e tudo. Ela com 11 para 12 anos, ela não aguentava mais a vida por conta daquilo que aconteceu, sabe? E aquilo é claro que mexeu comigo desde o início, né? Desde pequeno. Essa situação eu sempre fui muito sensível à situação de estupro e de aborto. E estupro envolve homem também, tá? Então menino homem, né, que passou pela situação, a situação, ele pode opinar, ele tá na situação também e pode falar, porque acontece também, né? Mas aí o que acontece? Eu cresci e o trabalho que eu escolhi para eu fazer na minha vida, ele envolvia receptar, ajudar, sabe, essas pessoas que passavam por isso, imediatamente ao ato, assim, sabe, de socorrer imediatamente quando aquilo acontecia. E eu na cidade de Marabá, trabalhando, eu me deparei com uma menina de cerca de, eu acho que era a mesma idade, sabe? Ela tinha uns 10, 11, era a mesma idade ali, entre 11 e 12 anos também. E ela foi resgatada, né? Nós a retiramos dentro da boleia de um caminhão, com um caminhoneiro, né? E beleza, ela foi resgatada, foi entregue para a família, né? Foi o acompanhamento do juizado, enfim, acompanhando ela. E eu tive naquela situação que eu fiquei por ali por um tempo, sabe? E aí, meses depois, a gente foi à casa da menina, perguntar para a mãe dela como estava a situação. E aí não tinha situação, sabe? Porque a menina, ela tinha engravidado e a família, por convicções religiosas, não permitiu o aborto, sabe? Não pediu ajuda, não permitiu aquilo. Uma menina muito nova. E aí, obviamente, ela não aguentou, ela faleceu. Ela nem tirou cabo da própria vida. Ela já estava morta como pessoa, mas ela não aguentou a gravidez e ela faleceu, sabe, aquela menina.
no interior do Pará. Isso em 2011, por aí, né? Muitos anos depois do que aconteceu com a Geórgia. E aquilo também me afetou muito. Então, assim, essa questão do aborto legal, se deve ou não abortar, essa questão, você que está falando besteira aí, que está falando merda, ela só interessa quem está na situação, ela não interessa a mim, e a sua opinião tampouco importa e nem deve importar, sabe? Você não deve mal expor o que você acha sobre isso, se deve ou não deve fazer, numa roda de amigo que você pode estar passando vergonha pela besteira que você está falando, sabe? Porque o Estado não deve intervir nisso, deve ser uma intervenção mínima, esse tipo de coisa não deve nem ir para o Estado. É uma situação que envolve muito mais saúde pública, sabe? Do que religião. Saúde pública porque a maioria dessas pessoas, elas buscam o aborto e quando elas não conseguem, mesmo o legal, porque tem toda a dificuldade imposta pelos médicos que não querem fazer e pelos juízes que levam meses para deferir uma situação, elas buscam o ilegal, sabe? A clínica ilegal, porque elas não têm outra alternativa. E ali elas morrem numa mesa de cirurgia ilegal, entendeu? Ou outras coisas acontecem. Então, e há um gasto social também com isso, entendeu? E destruição de famílias. Então, é uma questão de saúde pública. Isso não é uma questão religiosa, né? Como eu bem falo, a situação, se há uma questão religiosa nisso, espiritual, nós temos os nossos karmas positivos e negativos. Se por acaso ela tiver que a pessoa que passou por isso tiver que acumular algum karma negativo, é ela mesma, ela vai escolher isso, não é ninguém mais que vai escolher isso por ela, sabe? Isso não tem a ver com religião, porque não faz sentido, é incoerente. Como é que pode uma Bíblia, né, um livro, que o livro nem fala sobre isso, eu estou falando as pessoas que falam, que estão se baseando num livro, que seria a Bíblia, não está escrito nada disso lá. E aí o argumento é de que não, nós protegemos a vida, há uma vida lá, né? No feto, ele deve ser protegido porque há uma vida lá, estamos matando, estamos protegendo, nosso argumento é a favor da vida. Mas o mesmo livro, ele prega a morte do homossexual, né? O homossexual já nascido, né? Já um adulto, um homem, não há uma vida lá. Mas esse livro aí, ele diz que em caso homossexual, deve ser punido com a morte. Então, nesse caso, tudo bem, né? Aí a vida não vale. Mas uma menina que foi morta, teve a sua alma arrancada por um ato covarde, sujo, né? Essa sim, aí tudo bem você criar uma lei igualando ela a um homicida, a pessoa que já foi morta, violentada no mais alto grau possível, essa sim, né? Aí essa... não, é homicida, pode igualar ela a um homicida. Agora o homossexual está protegendo a vida do feto, né? Ela matou uma vida que estava ali, mas o homossexual deve morrer. É essa coerência que você quer trazer para a mesa, né? Então, essa situação, ela não tem nada a ver com religião, sabe? Primeiro que a Bíblia nem fala sobre isso. A Bíblia trata... se for trazer o que a Bíblia fala sobre aborto, que é quase nada, a Bíblia basicamente ela trata o feto não como uma vida, mas como uma propriedade, né? Agora, se há uma vida lá, se há uma alma lá, tudo isso vem de acordo com... É uma lei kármica, sabe? Que quem colocou aquela alma lá, se é que ela está ali já, ou quem vai tirar dali, não cabe a você, a sua opinião. Sabe o que você faz com a sua opinião? Você pega a sua opinião, coloca numa garrafinha e joga no mar, tá? Mas o mar pode ser trocado por outro lugar a gosto também, tá bom? É isso aí que você faz com a sua opinião.